Como me tornar a mulher que eu sonho em ser? Esse é o Tapa Terapia, verdades que doem, mas curam. Bom dia, mulher! Tudo bem por aí? É uma alegria imensurável te receber aqui. Eu não sei se você está me ouvindo pelo podcast ou se você está me assistindo pelo YouTube, mas é muito bom te receber aqui e eu quero te contar que esse é o nosso primeiro episódio do Tapa Terapia, verdades que doem, mas curam. Por que esse nome? Eu sou uma psicóloga sincerona. As minhas pacientes sabem que eu gosto de dar um tapa-terapia de vez em quando. E eu sempre comunico a elas: olha, você me dá licença, você me desculpa, mas eu preciso dar uma sessão de tapa-terapia aqui. E a tapa-terapia é uma expressão, algo simbólico, né? Muito divertido que eu uso com as minhas pacientes para trazer algumas verdades que elas precisam ouvir. Mas, claro, com muito respeito, acolhimento, compaixão. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero dar um tapa, que são algumas verdades que precisam ser ditas, mas verdades que curam, que transformam, para que você possa se tornar a sua melhor versão. Então, nada mais justo do que criar um podcast com esse nome, Tapa Terapia, porque é um gostinho de como seria uma terapia comigo, de como seria uma sessão de terapia comigo, mas não é terapia, é terapêutico. Que todas as nossas conversas aqui, que tudo que a gente possa conversar aqui possa te trazer uma transformação na sua vida pessoal, na sua carreira profissional, enfim. E hoje eu quero trazer nesse primeiro episódio sobre como podemos nos tornar a mulher que sonhamos em ser, a nossa melhor versão. E sem autoconhecimento, mulher, você não chega a lugar nenhum. Hoje nós vamos trabalhar 4 pilares. E o primeiro deles é a nossa saúde mental, não poderia começar de outra forma. Saúde mental, nosso autocuidado emocional, se conhecer, autoconhecimento. Você entende como você funciona? Como você pensa? Quais são as suas crenças que têm te paralisado? Que tem te prejudicado, que tem impedido você de viver relacionamentos abundantes, recíprocos, saudáveis e verdadeiros? Você entende quais são as suas crenças que têm te impedido de prosperar na sua carreira profissional? Talvez você se sinta um fracasso, talvez você se sinta inferior, talvez você pense que não é boa o suficiente, e isso vai fazendo com que você se sinta estagnada, paralisada. Então, se conhecer, entender quais são as suas dores, as suas crenças, aquilo que te paralisa, é o primeiro passo para uma grande mudança. Eu gosto muito de pensar que nós ainda não somos, mas seremos. Quando eu era adolescente, eu tinha muito isso como um mantra. Eu ainda não sou, mas eu serei. E aí eu ficava imaginando como era a mulher que eu sonhava em ser. Como ela se vestia, como que era a conta bancária dessa mulher, aonde ela caminhava, quais eram os ambientes que ela frequentava, quais eram as pessoas com quem ela se relacionava, as suas amizades, o seu ciclo social, né? Como que era o seu relacionamento? Ela era casada? Ela era solteira? Ela teria filhos? Ela não teria filhos? Esse relacionamento seria conturbado? Seria saudável? A sua carreira profissional, ela estaria trabalhando com o que ama? Aonde ela estaria trabalhando? Qual seria a sua renda mensal? Quando você imagina, idealiza tudo isso, e não é só deixar lá no plano, não, é trazer para a realidade e começar a construir essa mulher através de passos básicos diários. É uma construção realmente. Então não é fingir até se tornar, é treinar até se tornar. Treine, imite como que essa mulher falaria, como que essa mulher se vestiria, imite ela até você realmente se tornar. Foi isso que eu fui fazendo durante toda a minha adolescência e continuo fazendo porque nós estamos em constante evolução. Então, o primeiro pilar que eu gostaria de trazer para você aqui, mulher, é autoconhecimento, saúde mental, que você possa desenvolver maturidade e ter sabedoria para se relacionar com as pessoas, tanto nos seus relacionamentos amorosos quanto na sua carreira profissional. Sem aprender a se comunicar, você não vai chegar
muito longe. Essa é uma verdade que dói, mas cura. O segundo pilar para você se tornar a sua melhor versão é cuidar da sua área intelectual. Uma mulher interessante, uma mulher que lê, uma mulher que tem conhecimentos diversos sobre diversos assuntos, que em qualquer roda de conversa ela consegue socializar, ela consegue se expressar. É uma mulher que está constantemente se desenvolvendo intelectualmente para melhorar, para potencializar a sua carreira profissional, por exemplo. Então amplie a sua mentalidade, amplie a sua visão. Esteja constantemente investindo em desenvolvimento pessoal. Leia livros de diferentes assuntos. Crie esse hábito de estudar. Ah, Larissa, mas eu não gosto de ler, eu nunca peguei um livro para ler. Mulher, se comprometa. Inclusive, isso é uma questão até de saúde mental. Eu sempre trago isso para minhas pacientes no processo terapêutico. Se você está muito ansiosa, se você está tendo insônia, leia pelo menos uma página antes de dormir. Você consegue desacelerar a sua mente, relaxar, induzir o sono através da produção da melatonina no seu cérebro e você consegue ter uma noite muito melhor. Então, mulher, se você puder fazer um favor para você mesma, é investir em leitura, investir em estudos, investir na sua carreira profissional, para que você possa se sentir cada vez mais confiante. E junto a esses estudos, eu te recomendo, se exponha. Se exponha um pouquinho, porque você ficar só estudando, só consumindo, só adquirindo conhecimento, mas não colocar em prática, você vai ter uma obesidade mental. Você já ouviu falar sobre isso? Obesidade mental é quando você está cheia, mas tão cheia de conteúdo e de informações que você não consegue colocar em prática. Na hora de você colocar em prática, você acaba paralisando, você acaba estagnando, se sentindo realmente paralisada. Então, adquirir um conhecimento, já coloque em prática. Isso vai acelerar o seu processo, anos-luz na frente de outras mulheres. O terceiro tópico que eu quero trazer aqui para você é sobre a importância de você cuidar da sua saúde física e cuidar da sua saúde espiritual também. Não é segredo para ninguém que eu sou uma mulher de princípios cristãos. E o quanto é importante você manter a sua fé fortalecida. Você ter expectativa, esperança e viver uma vida de propósito. Se você tem a sua crença, a sua fé, esteja constantemente alimentando, fortalecendo. Assim como nós precisamos do nosso alimento físico para o nosso corpo físico, nós também precisamos do nosso alimento espiritual, tá? É muito importante para que você se aproxime cada vez mais da mulher que você sonha em ser. E vem cá, quando foi a última vez que você se colocou como prioridade na sua vida? Você tem dedicado tanto tempo e atenção a si mesma como você dedica ao seu trabalho? Nós precisamos lembrar que nós somos pessoas substituíveis, mas a nossa saúde não. Você precisa construir hoje a velhice que você sonha em viver. Você já pensou sobre isso? As pessoas não pensam na velhice. E são pessoas que negligenciam a saúde durante toda a juventude e quando chega na velhice, vive se entupindo de remédio. Gente, nós precisamos cuidar da nossa saúde para chegar na velhice e ter qualidade de vida. Se alimentando bem, praticando atividades físicas. Então, como é a rotina que você deseja viver? Uma pessoa que tem uma rotina com alimentação saudável, com atividades físicas em dia, é uma pessoa que tem estabilidade no humor. É uma pessoa que tem uma saúde mental muito melhor. É uma pessoa que tem ansiedade controlada. Porque nós sabemos do impacto da atividade física para a nossa saúde mental. Mulher, você é responsável por cuidar do seu corpo, cuidar do seu templo. É onde você mora, onde você habita. Essa carcaça aqui. E muitas vezes você se critica, você tem nojo de si mesma, você não gosta do que vê no espelho e você se pune severamente. Porque é muito mais fácil do que manter a disciplina. É muito mais fácil se criticar, se punir, se odiar diariamente do que manter a disciplina.
de uma boa alimentação, de consumir mais água, de frequentar academia, ir para uma atividade física, para um esporte, fazer uma caminhada. Se comprometa com você. E depois você vai olhar para a sua rotina, para o seu trabalho. Mas se você não estiver bem, genuinamente bem, nada mais vai fluir na sua vida. Você não vai se sentir satisfeita no seu trabalho, em nada. Então se coloque como prioridade. Cuide de si mesma para que você possa desenvolver a sua autoestima e se sentir bem consigo mesma. Não tem nada mais lindo do que ver uma mulher satisfeita consigo mesma, se sentindo bem, se sentindo alegre, se sentindo feliz e bonita. Então, mulher, se comprometa e pare de criar narrativas que justifiquem a sua realidade atual. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Nós somos muito bons em criarmos narrativas, criarmos histórias que justifiquem a nossa realidade. Para dizer, olha, eu vivo isso por causa disso, disso, disso. Mude a sua narrativa, mulher. Comece a contar histórias reais, verdadeiras, histórias que fazem você se sentir mais motivada e impulsionada para transformar a sua vida. E essa transformação, ela precisa vir de dentro, ok? O quarto tópico que eu quero trazer aqui, eu sei que ele é difícil para muitas mulheres. Em processo terapêutico, eu encontro muita resistência a isso, mas eu sei que a partir do momento em que você se entregar a isso, você vai se tornar uma mulher muito mais confiante. E quando a gente fala de confiança, a gente fala de vulnerabilidade. Sim! Quarto ponto, quarto tópico é sobre você se permitir arriscar. Mulher, relacionamento é vulnerabilidade. Eu sei que você quer viver um relacionamento profundo, recíproco e saudável, mas você tá morrendo de medo. Você tem medo de ser rejeitada. Você tem medo de se frustrar de novo. Você tem medo de se sentir abandonada. E todo esse medo faz com que você se feche, com que você queira se proteger. Então você se afasta dele. Enquanto você não se permitir e não se colocar no lugar de vulnerabilidade, você não vai conseguir experimentar uma felicidade plena e genuína. E o mesmo acontece com carreira profissional. Mulher, enquanto você estiver resistente a se expor, você não vai provar de lugares mais altos. Você não vai crescer na sua carreira. Se você é empreendedora, por exemplo, mas você está com dificuldade de cobrar um valor justo pelo seu trabalho, você está com dificuldade de criar um novo projeto, de começar um novo projeto, de começar a gravar vídeos e se expor, você está com medo da rejeição. Você quer a aprovação das pessoas, você quer ser amiguinha de todo mundo. Mas mulheres fortes são mulheres que se posicionam, mulheres que expõem o seu trabalho no mundo, colocam a sua opinião no mundo. Então, mulher, se você quer ser uma mulher bem-sucedida, você precisa se posicionar. Você precisa dizer não. Você precisa cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Você precisa arriscar. Você precisa se expor. Um livro que eu gosto muito e que eu acredito que vai te ajudar bastante nesse processo é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu gosto muito desse livro. Ele fala justamente em como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu sempre envio esse livro para as minhas pacientes como um mimo, como um carinho mesmo, e fala justamente sobre isso, sobre a experiência de viver. Se você quer ser a sua melhor versão, se você quer conquistar uma realidade diferente daquilo que você vive hoje, você precisa sair da zona de conforto e se expor, se permitir arriscar. Se nós pudéssemos fazer um compilado, então, sobre os 4 princípios que eu trouxe hoje aqui para você, seria saúde mental, cuide da sua saúde mental, trabalhe autoconhecimento, procure entender quem você é e onde você deseja chegar. Em segundo lugar, invista em desenvolvimento pessoal. Invista em ampliar o seu intelecto. Se torne uma mulher interessante. Cuide da sua carreira profissional. Invista em cursos, em desenvolvimento profissional. Esteja em constante aprendizado e desenvolvimento. Em terceiro lugar, cuide da sua saúde física, mas também da sua saúde espiritual. Não negligencie a sua fé.
Nós precisamos alimentar o nosso corpo e o nosso espírito. E em quarto lugar, se permita arriscar. Se permita ser quem você realmente é. Trabalhe a sua autenticidade. Pare de se comparar com outras mulheres. Você fica aí o dia inteiro rolando a barra do feed, se comparando com pessoas no TikTok, no Instagram, no YouTube. Comece a assumir a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira identidade. As pessoas precisam de você do jeito que você é. Pare de querer agradar todo mundo e ser a última pessoa a se sentir agradada. Eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio do Tapa Terapia e eu te vejo semana que vem. Um grande beijo!